antes da coletiva do Felipe Luiz. Há quanto tempo o Felipe está observando o Pedro trabalhando? Será que foi só essa semana mesmo? Eu gostei da tomada de decisão do Felipe, falando como falou, porque eu acho que o jogador é muito mimado. Podem tudo e não podem ouvir nada. E talvez o Felipe seja o técnico mais europeu atualmente no Brasil, até mais que o Abel Ferreira, que de fato é europeu, pela formação como jogador. Nação, que a gente tem visto aí tanto ontem como hoje, né? Foram as críticas para cima de Felipe Luiz devido à sua atitude, que não era para ter exposto o jogador, né? Mas pela primeira vez eu vi um cara aí falando a verdade, né? Não, porque eu vi Zé Elias falando porque ele não era para ter expôs o jogador. E a exposição do treinador, que é cobrado para colocar o cara para jogar? Ninguém fala, né? Uma coisa é verdade, pessoal. Se gosta muito de passar a mão na cabeça de jogador aqui no futebol brasileiro. Não, porque ele não tem moral. Inclusive, vocês vão ver aí, né? Tem repórter que diz que ele não tem moral, chegou agora, não pode fazer isso. Onde é que está escrito, pessoal? Onde é que está escrito que você não pode fazer? E outra coisa, Felipe Luiz não está observando. Pedro não é de hoje. Não foi por causa dessa atitude dele relaxar nesse treinamento dessa semana, que ele relaxou mais ainda, né? São ações que vêm já há bastante tempo, né? Ele deixou bem claro, né? E eu já quero deixar aqui os parabéns para o repórter aí que jogou bem demais, né? Colocou as fichas na mesa, como a gente diz, né? Um puxa pro jogador, outro quer passar o pano e o cara foi lá e foi bem realista. Felipe Luiz está mais do que certo, porque parte da mídia gosta de passar pano, né, para jogadores, né? Principalmente jogadores que é aquele mimimi que não me toque, não pode fazer isso, não me exponha, mas na hora de ser profissional são poucos, né? E eu já vou aqui ser bem realista. Para mim, Felipe Luiz acertou completamente. Tem que expor sim. Errou, tem que expor. Ele não é cobrado para escalar o cara? Se ele não tivesse falado isso, todo mundo tá dizendo, por que é que Pedro não joga? Tá aí, por que é que Pedro não joga? Aí agora que vocês ficaram sabendo, fica com mimimi, né? Vamos acompanhar o vídeo aí, créditos do vídeo vai para Band Esporte, link na descrição. Vamos aí acompanhar. Pelo menos por enquanto não. Bom, a gente vai ter o batismo da flanela hoje, e acho que devia ter aqui umas bolinhas de papel para eu jogar no Arnaldo, porque eu detesto concordar com ele. Ótimo. Mas ele matou a charada. Ele disse, eu não trabalharia mais com o Felipe Luiz se o Massa dissesse isso dele publicamente. O Arnaldo é vagabundo, não trabalha, não gosta, não sei o quê, não levanta da cama, certo? Ele ia ficar muito louco comigo e ia falar, acabou pra nós aí, não tem mais jeito, certo? Certo. Porque tem que existir uma compreensão entre os quatro aqui e o nosso querido Larucci, que está aqui com a gente hoje, porque senão não anda o programa, certo? Respirar, esperar o outro falar, terminar o raciocínio e tal. É uma situação republicana. E me parece que acabou, né? Não foi relacionado de novo, não caiu bem o que ele disse lá, e o Flamengo arrumou uma crise sem precedentes à toa. Começa com um diretor de futebol contratado para colocar profissionalismo na gestão do futebol do Flamengo, né? Quem vazou aquela informação para o jornalista Mauro César, imagino que tenha sido passado por ali, né? É um animal que nada em rio e mar também, né? Certo? Então, agora como é que vai reconciliar isso? Como é que vai fazer se o jogador se coloca também nessa posição? Agora imagino que os empresários vão buscar propostas para ele poder sair do Flamengo. Para onde? Né? Você acha, Becker? Não sei. Eu ainda acho que vão se acertar, mas... Eu penso que o ponto de partida tem acontecido bem antes da coletiva do Felipe Luiz. Há quanto tempo o Felipe está observando o Pedro trabalhando? Será que foi só essa semana mesmo? Eu gostei da tomada de decisão do Felipe, falando como falou, porque eu acho que o jogador é muito mimado. Podem tudo pessoal. E não podem ouvir nada. E talvez o Felipe seja o técnico mais europeu atualmente no Brasil, até mais que o Abel Ferreira, que de fato é europeu, pela formação como jogador. E eu lembro de como o Vitor Pereira se portava em algumas coletivas, falando diretamente de jogador, inclusive do Roger Guedes. Não está jogando porque não está treinando.
E o Felipe falou isso, não veio para o jogo porque desrespeitou a cultura de treinamento. Então, não me parece ser coisa dessa semana e não se abre mão de um cara da qualidade do Pedro, levando em conta que talvez a característica dele não entregue exatamente o que o Felipe Luiz quer para o time, mas não se abre mão de um cara da qualidade, um artilheiro como o Pedro, assim por uma semana de trabalho. Não foi só então uma esse semana, ruído né? deve ter começado lá realista. atrás, só que o barulho a gente só ouviu agora e porque o Felipe quis que fosse ouvido. Então, não parece ter mais clima, a não ser que o jogador volte muito atrás e peça desculpas diretamente para o Felipe. O Felipe foi sereno, tranquilo, não aumentou tom de voz, falou sobre cultura de treinamento e a decisão tomada. Agora, é difícil a gente ter um caso desses se nós não estamos falando de uma falta disciplinar muito grave. O cara ficou uma semana sem aparecer, chegou da balada direto pro treino. Não é isso que está acontecendo. Não. Né? Como o Felipe Luiz falou, estritamente o cara não se dedicar aos treinos, mas estar lá e tudo mais, né? Olha, muita gente debateu bastante. Continuo achando um assunto muito fértil para conversa, porque ela não tem uma verdade absoluta. Eu entendo todos os pontos do Felipe, a cobrança europeia que ele faz, né, de um empenho no dia a dia que normalmente o jogador que atua na Europa tem, a inspiração que o Felipe tem em outros treinadores que tratam os atletas desta forma, mas ainda pondera o seguinte: o Felipe não é europeu, ele é brasileiro, ele trabalha no clube mais brasileiro que existe. Tem nada a ver, pessoal. E essa situação ela não é tão simples. E mais, ele é muito jovem e foi colega do Pedro como jogador. O que é que tem nada a ver? Muita coisa envolvida nessa história que não é tão esquerda ou direita. Tem agora, do jeito que foi publicamente, ficou muito distante um lado do outro. E aí eu acho difícil ter uma conexão de novo. Também acho. Acho que Tem dos elementos se adaptarem ao tipo de ambiente. Tá. É onde que eu vou chegar. Então, quando esses caras aqui juntos jogam no Brasil, treino devagar, tal, vai pra Europa, aí treina duro, aí vive num outro regime, aí segura. É a mesma coisa que eu sempre falo, né? Ou não se adaptam e voltam. Tipo Pedro, ou não se adapta tipo e volta. Gabigol, Sim. tipo, né? Não, batem e voltam. Aí é a mesma história do cara que aqui no Brasil, o Brasil é um lixo mesmo, né? Tudo sujo na rua, tal, as pessoas jogam coisa no papel no chão, ele também joga. Aí ele vai pra Europa, acha o metrô lindo, joga o papelzinho no lixo, porque o ambiente lá é um outro ambiente, é um outro cenário. Eu acho que quando o Felipe Luiz faz o que ele fez, ele delimita como que são as coisas. As coisas aqui são assim, vão ser assim. E se o cara bate de frente com o Pedro, que não é um jogador qualquer, imagino que ele tenha condição de fazer isso com qualquer um. E aí acho que o grupo fala, bom, peraí, moçada, estamos aqui, líder do Campeonato Brasileiro, o time é bom, nós ganhamos bem, estamos no melhor time do continente, temos boas condições daqui pra frente. A gente vai fazer o quê? A gente vai ficar do lado do Pedro ou vai se recolher e falar assim, nós estamos aqui. Da outra vez que o Pedro apanhou lá, não teve manifestação em Copacabana de jogador, ninguém se levantou e falou, eu tomo contra mesmo, ninguém. Ficou por isso mesmo, depois ele voltou e tal. Pois é, pessoal, Tirone e o outro cara aí foi perfeito, né? Jantou Arnaldo, né? Arnaldo sempre com seus argumentos, mas primeiro, ele acha que Felipe Luiz não tem bagagem para fazer o que fez. Peraí, como assim? Não, só porque o cara é novo, é um treinador novo, você acha que o cara não pode fazer isso? Não existe, pessoal. Isso não existe. Se o cara tem uma ideia, se o cara quer trabalhar daquele jeito e sabe como é que funciona as coisas corretas, não importa se ele começou hoje ou não importa se ele começou ele já tem 10 anos de carreira. Tem que fazer as coisas corretas. Se ele vai querer isso para sua carreira, tem que começar agora. E o outro cara aí que eu não sei o nome dele, né? Não sei o nome dele, né? Inclusive ele cita aí. Será que foi só agora?
Será que agora que Felipe Luiz realmente observou os treinamentos de Pedro? Não foi, pessoal. Não foi. Não é de agora que Pedro foi para a Europa, voltou, bateu, voltou. Pedro teve problema com o Rogério Ceni em questão de treinamentos. Pedro teve problema com Dorival Júnior em questão de treinamentos. Teve problema com o Sampaoli. Davi Luiz expôs ele também. Então não é de hoje, pessoal. Não é de hoje. Infelizmente, eu posso até concordar que talvez ele não tenha mais clima para ficar no Flamengo, né? Agora eu vou perguntar, qual é o time na Europa que vai querer um cara que... Primeira coisa, ele tá saindo do Flamengo, por que não? Porque o treinador lá disse que ele não se empenha nos treinos, isso e aquilo. Qual é o time da Europa que vai querer? Cite um. Nenhum. Pode até aparecer algum time da Europa, mas a gente sabe quais são os europeus quando a gente diz aqui, né? É ali de quinto escalão, sexto escalão, né? E time alto nível, eu creio que não, realmente não vai aparecer. E outra coisa, eu acho que quando se compara ali, Felipe Luiz age de um jeito, Abel Ferreira age de outro. Primeiro, e para mim, Felipe Luiz é mais treinador europeu do que Abel Ferreira, pessoal. Vamos lá. Abel Ferreira foi jogador e treinador em qual país? Abel Ferreira foi jogador em Portugal. Sua carreira foi em Portugal. E foi treinador no PAOK, em time da Grécia, em time... Ponto. Ok, Felipe Luiz, seu primeiro trabalho como treinador é no futebol brasileiro. Mas espera aí, onde foi que ele aprendeu? Inglaterra, Itália, mas aonde? Espanha. Por aí você tira, pessoal. Ele passou por grandes treinadores e viu como é que funciona. Inclusive, recentemente, né, o treinador do PSG expôs Embelé, né, com a mesma situação de Pedro. Se ele não se dedicasse, não fizesse isso, não fizesse aquilo, não ia pro jogo, não ia jogar. Expôs. E tá aí o que deu. O cara hoje é um dos melhores jogadores do PSG, mas isso aí não é nem questão de Flamengo, né? Eu tô trazendo aqui por quê? Porque eu vejo muito parte da mídia dizer o menino foi bem realista, né? Eu já vi ex-jogador defender Pedro, vi ex-dirigente defender Pedro, vi repórter defender Pedro, dizendo que Felipe Luiz está errado, né? Mas por que eles estão defendendo? Porque ex-jogador a gente já sabe, os caras não me toque. Quando aparece alguém que realmente vai além do que geralmente os treinadores aqui no futebol brasileiro vai, né? O cara fica... não gosta, isso é uma verdade. Os caras não gostam. Mas eu vou ser bem realista e bem sincero, Felipe Luiz fez mais do que certo. Quem é que precisa mais? Pedro precisa do Flamengo ou o Flamengo precisa de Pedro? Vamos ser bem realistas. Para mim, Pedro precisa mais do Flamengo. Se ele é cotado para ir para a seleção brasileira, é devido ao quê, pessoal? Flamengo. Boas atuações no Flamengo. Vamos lá. Vamos botar aqui Pedro vai para outro time. Vamos ser bem realistas. Vamos botar aqui no futebol brasileiro. Pedro vai para o Corinthians. Será que Pedro vai ter aqueles Arrascaeta, vai ter Jorginho, vai ter Luiz Araújo, vai ter Gonzalo Plata, vai ter vários jogadores de qualidade para colocar ele na cara do gol? Será que ele vai fazer tanto sucesso como ele faz e poderia fazer aqui no Flamengo? Não. Ponto. É um ponto. Ele não vai fazer. E na Europa? Pessoal, Pedro bateu na Europa, foi um bate-vup. Bateu, voltou. E eu vou ser bem realista. Hoje, pelo que a gente tá vendo, o andar da carruagem, pelo futebol que Pedro joga, pela intensidade que se diz dos treinos dele, não é de hoje, é de mais de 3 anos. Dificilmente ele vai jogar na Europa, pessoal. Mas não é só jogar na Europa. Dificilmente ele vai jogar em clubes ali intermediários da Europa. Porque ele não tem intensidade, ele não, a não ser que ele vá para a Europa e mude totalmente, né? Talvez o cara é aqui no Brasil de um jeito, lá na Europa seja de outro, totalmente diferente. Pode acontecer, né? Eu não duvido. Eu não duvido. Pode vir a acontecer, mas sou bem realista. Dificilmente Pedro vai
vai desempenhar um bom futebol na Europa. E sobre a situação aí de Felipe Luiz, eu vejo muita gente dizer, será que os jogadores vão apoiar Felipe Luiz ou vão apoiar Pedro? Pessoal, vamos lá. Vamos ver quem você vai apoiar. Vamos lá. Vamos ser bem realistas. Você trabalha numa empresa, eu vou dar um exemplo aqui, descarregando uma carga, serviço pesado, né? Aí você ganha um X, seu amigo ganha um X, o mesmo X. Vocês têm a obrigação de fazer o mesmo serviço. Só que, enquanto você descarrega, vamos lá, 10 caixas, seu amigo descarrega uma. Aí, geralmente, o dono tá vendo aquela situação e chama o seu amigo para uma conversa, né? Ou até mesmo expõe o seu amigo diante da empresa, né? Você vai ficar do lado do seu amigo ou vai ficar do lado da empresa? Porque você está fazendo seu papel correto, né? O seu amigo não. Inclusive, está sacrificando e expondo você mais ainda, né? Porque está puxando mais de você, né? É o que acontece com o Pedro, né? Quer dizer, Felipe Luiz cobrou intensidade de Arrascaeta. Eu estou dando um exemplo. Cobrou intensidade de Arrascaeta. Arrascaeta, a gente observa que ele está bem mais empenhado. Com certeza, nos treinamentos, o cara está mais empenhado. Aí Pedro não tá, né? Aí ele vai, coloca Pedro e deixa Arrascaeta de fora. Aí acontece uma briga dessa, Pedro chama o grupo e diz que é isso, isso e aquilo. Você acha que Arrascaeta vai estar do lado de quem? Vai estar do lado de Pedro ou de Felipe Luiz? Com certeza, pessoal, os jogadores vão estar tudo do lado de Felipe Luiz. Por que foi que ninguém se manifestou naquela agressão a Pedro? Vocês sabem por que foi? É porque o jogador... não, pessoal. Não foi isso. Os caras não se manifestaram porque simplesmente Pedro estava errado. Não estou dizendo aqui que a agressão foi certa, né? A agressão ali partiu de um princípio totalmente errado, né? Para mim foi errada a agressão. Poderia ter punido o jogador, né? Mas por que ninguém tomou partido? Porque o cara estava errado. O cara parou de aquecer e não foi mais aquecer. E o preparador físico do São Paulo achou erradíssimo, né? O cara acostumado no futebol europeu, né? Simplesmente aconteceu aquele fato, né? Mas é isso, dificilmente eu acho que alguém vai estar do lado de Pedro aí. Eu acho que ele vai estar só nessa. E outra coisa, quem perde é o jogador. O Flamengo não perde nada, pessoal. Principalmente a torcida que eu estou vendo aí nas redes sociais. A torcida está apoiando Felipe Luiz 100%. 100% a torcida está apoiando Felipe Luiz, né? Então, cada dia que passa, Pedro vai cair no esquecimento. Eu vejo muita gente dizendo, não, mas se o Flamengo perder, precisar de gols, a torcida vai cobrar. Pessoal, a torcida cobrava se realmente Pedro tivesse 100% no banco, tivesse desempenhando um bom papel nos treinamentos. Aí sim a torcida, eu posso até concordar que talvez ela ia cobrar, né? Mas do jeito que ele está jogando, do jeito que ele está desempenhando dentro de campo, quando ele entra ele não está resolvendo. Isso é reflexo dos treinamentos, né? E olha que Felipe Luiz ainda tentou, né? Bem que Felipe Luiz disse, eu tentei até onde deu, mas para isso precisa o jogador querer, né? Se ele não quiser, não tem muito o que fazer, né? Então é isso, pessoal. Deixa a sua opinião. Mas antes, pessoal, se inscreva aí no canal Fla News e até a próxima, pessoal.